Eu gostaria de hoje fazer a leitura da palavra do Senhor, num texto que está escrito em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vamos fazer a leitura desses versículos, para nós podermos então desfrutar aqui da palavra. Olha só, irmãos, o que diz aqui Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 5. A palavra do Senhor diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém, igreja? Oremos nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor nós entregamos a Ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, Tu sabes o que cada um de nós estamos passando, o que passamos e o que iremos passar. Tu és um Deus do passado, Tu és um Deus do presente, mas também Tu és um Deus do futuro. Então nada foge ao Teu conhecimento, nada foge, Pai, ao Teu conhecimento nesta noite. Tu és conhecedor de todas as coisas. Por isso, Pai, trabalha na vida de cada um de nós, Pai, de uma maneira diferente, para que nós possamos, Senhor, suportar e superar todas as aflições dessa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, repreendendo esse espírito maligno que age na igreja, Senhor, trazendo desmotivação, trazendo descontentamento, trazendo, Senhor, desânimo. Que esta praga de demônios, Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, venha nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Pai, envia os Teus anjos neste lugar, envia querubins, serafins, Pai, para estarem lutando e guerreando a favor das nossas vidas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, envia anjos com espadas desembainhadas, Senhor, neste lugar, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que nesta guerra nós não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos em Ti, por isso estamos aqui. Pai, agora faça a Tua vontade, o Teu querer se cumprir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre o que nós éramos no passado e o que nós somos agora no presente em Cristo Jesus. Paulo retrata aqui, nesses 5 versículos, a vida miserável que nós levávamos antes de conhecer a Cristo e a vida gloriosa que nós levamos agora, depois de conhecermos a Cristo. Amados, eu particularmente não tenho desejo de voltar a viver o que eu já vivi um dia sem ter Cristo Jesus. Por mais que as coisas pareciam belas, por mais que as coisas pareciam bonitas e satisfatórias, nada se compara do que viver Cristo em nossas vidas, irmãos. Lutas você vai ter, sendo crente ou não sendo crente, você vai ter luta do mesmo jeito. Você vai ficar desanimado sendo crente,
não sendo crente do mesmo jeito. Irmãos, então, se nós vamos ter tudo o que as pessoas que não são têm, é melhor passar tudo isso com Cristo, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Amados, a jornada da palavra de Deus hoje vai nos conduzir, irmãos, a respeito da velha vida para uma nova vida em Cristo. Irmãos, nós precisamos abraçar essa nova vida. Paulo escreveu aqui aos cristãos de Éfeso, uma cidade mergulhada em idolatria, uma cidade mergulhada em imoralidade. Amados, Paulo, ele deixa um sermão poderosíssimo para essa cidade que estava imersa no pecado e na idolatria. Amados, para lembrá-los de sua nova identidade em Cristo Jesus e capacitá-los a viver de acordo com essa identidade. Amados, nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus e não somos escravos de Deus. A última ministração que eu fiz aqui, eu falei sobre sermos escravos ou sermos filhos. Amados, que nós tenhamos a consciência de ser filhos, porque Deus jamais vai perder a sua consciência de ser Pai sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então a palavra, ela vem para nós nessa noite, para nos capacitar a viver de acordo com essa identidade. E quais são então, amados irmãos e irmãs, as lições que nós podemos aprender aqui nesta palavra nessa noite? Eu não tenho dúvidas de que Deus tem muitas coisas para nos ensinar aqui. E a primeira coisa, irmãos, que eu vejo neste texto, que Deus quer tratar comigo, que Deus quer tratar com você, é que o nosso caráter precisa ser forjado em Cristo Jesus. O nosso caráter, as nossas ações, têm que ser forjadas em Cristo Jesus. Porque não adianta nada, irmãos, nós dizermos que somos cristãos, mas continuarmos agindo da maneira que nós agíamos quando não éramos cristãos. Então aqui em Efésios, vou pedir para nossa irmã ali colocar Efésios 4, 22. Nós vamos ler o versículo 22, 23 e 24. Efésios 4, 22, 23 e 24. Vai dizer assim a palavra do Senhor: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então o que Paulo, ele nos orienta aqui a respeito de nós termos o nosso caráter forjado em Cristo Jesus? É que nós devemos todos os dias nos despir da velha natureza. Amados, tirar a roupagem da velha natureza, tirar a roupa suja. Todos os dias nós colocamos uma roupa limpa, sim ou não? Às vezes não, às vezes eu uso a mesma calça por mais de um dia, né? Não sujou, vamos usar e vamos economizar água. Mas nós temos esse hábito de todos os dias nós colocarmos uma roupa limpa, para nós não precisarmos usar a roupa que está suja. Então assim, o modo, maneira que nós vivíamos quando nós não éramos cristãos, é uma roupagem que está suja. E nós não podemos, irmãos, caminhar seguindo e servindo a Cristo com essa mesma roupagem. Então nós temos que nos despir dela, arrancar ela e colocar uma nova vestimenta,
amados, que não esteja suja com a corrupção do mundo. A palavra está dizendo, ao revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, irmãos, viver em santidade não é algo que você tem que se sacrificar para viver em santidade. Viver em santidade é o seu estilo de vida. Se você cumprir a palavra de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, automaticamente você está andando em santidade. Quando a gente ouve as pessoas falarem assim, eu vou entrar num propósito porque eu preciso me santificar mais ainda. Irmãos, quando eu ouço esse tipo de conversa, eu imagino que a pessoa que está fazendo um propósito para se santificar mais ainda está com alguma peça de roupa suja. E nós temos que nos despir dessas roupas sujas. Porque se o viver é Cristo, se vocês perceberem, já faz mais de 1 mês, 2 meses talvez, que eu venho falando somente sobre Gálatas e Efésios. Porque Jesus vai vir buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus não vai vir buscar, irmãos, uma pessoa de qualquer jeito. E outra coisa, Jesus não vai poder esperar, irmãos. Jesus não vai descer do céu e falar assim para mim e para você, vou te dar 5 minutos para você terminar de se arrumar, aí eu venho te pegar. Não é assim que funcionam as coisas, irmãos. As coisas vão ser num piscar de olhos. Então, se nós estivermos preparados, se nós estivermos vivendo uma nova maneira de viver, irmãos, nós vamos ser arrebatados para a honra e a glória do Senhor. Então a palavra de Deus nos convida a sermos imitadores de Cristo. O que significa, amados? Que nós devemos nos relacionar com Ele, para que então nosso caráter seja transformado, seja moldado, amados, à semelhança do seu. Eu já vi muitas pessoas, quando começa a andar com certos tipos de pessoas, ela começa a fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz. São os discípulos, né? Vocês já perceberam isso dentro da igreja? Começa a conviver muito junto com uma pessoa, começa a fazer e a ter os hábitos que aquela pessoa que ela está convivendo na vida dela. Faz tudo igualzinho, parece xerox. Se eu me relaciono com Cristo, se eu ando com Cristo, automaticamente eu vou começar a fazer as coisas que Cristo faz. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o povo está desanimado. E eu não entendo essa linguagem do cristão de falar, eu estou desanimado. Só tem uma coisa que resolve o desânimo, irmãos, a morte. Porque o desânimo é um espírito, irmãos, que se manifesta contrário à vontade de Deus em nossas vidas. Agora, por que tem desânimo? Porque muitas vezes eu faço as coisas sem a orientação de Deus, aí vem o peso. Aí eu quero culpar Deus porque eu fiz uma coisa que eu não consultei a Deus e não falei com Deus. E quero culpar Deus porque Deus não resolveu o meu problema. Aí eu fico desanimado. E as coisas não são assim, irmãos. As coisas são diferentes. Deixe Deus transformar e moldar o seu caráter para você se tornar semelhante a Ele. Amados, embora nós não vivamos em Éfeso,
estamos em uma cultura tão pagã e tão imoral quanto na época de Éfeso. A coisa está feia. O negócio está feio. Não sei se quando Cristo vier buscar a sua igreja, se vai ter restado muita coisa dela. Irmãos, é cada absurdo. Eu não sei onde a igreja de Cristo vai parar. Estão transformando a casa do Senhor em casa de espetáculo. Os nossos cultos não têm sido mais culto de adoração e celebração. Os nossos cultos têm sido show business. É isso? Hoje eu vi uma igreja, irmãos, linda. E ela tinha o cenário dela assim, ó. E aí o púlpito, ele começou a girar. Aí o púlpito começou a girar assim, mudou o cenário, e o pastor, irmãos, parecia que estava saindo das nuvens. E a igreja fazendo um barulho danado. Estão exaltando e glorificando mais a criatura do que o Criador. Estão dando mais honras para a criatura do que para o Criador. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos ter no púlpito, tomara que isso não chegue aqui na Igreja Plenitude. Mas daqui uns dias, irmão, vai sair um negócio aqui e o pastor vai sair pulando igual o Michael Jackson no seu show. Porque virou show business. Virou entretenimento. E igreja séria ninguém quer mais. Quanto mais séria for a igreja, mais vazia ela vai ser daqui para frente. Porque as pessoas, elas querem ser tocadas nas suas emoções hoje. Elas não querem ser tocadas mais no profundo da sua alma. Então, irmãos, precisamos ter o nosso caráter moldado em Cristo Jesus. Hoje, irmãos, por meio da tecnologia digital, hoje, por meio das mídias televisivas, a imoralidade e o paganismo disputam o nosso tempo, irmãos. É como lobos ávidos, amados por suas presas. Hoje está difícil. As mídias sociais não ajudam. Os programas televisivos não ajudam, irmãos. A única maneira de nós vencermos está, irmãos, em nós criarmos um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Nada substitui, irmãos, esse momento. Nada, qualquer atividade que a igreja fizer, nunca vai substituir este momento de nós estarmos juntos e de adorarmos ao Senhor juntos. Isso é igreja. Então não deixe o diabo roubar a sua bênção, irmãos. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus tem para você. Apenas um forte vínculo de amizade e amor pode destruir as mentiras com as quais o mundo tenta nos seduzir, irmãos. E nós não vamos deixar nos seduzir pelo mundo. O mundo jaz no maligno, não se esqueçam disso. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que nós lemos em Gálatas 2, amados, e nós vamos rever o Gálatas 2:20, é que o nosso fundamento, ele tem que ser Cristo. Qual é o seu fundamento? Põe para mim aqui, Gálatas 2:20, por favor.
fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Quem foi crucificado com Cristo aqui? Metade da igreja foi crucificada. A outra metade ainda não passou pela cruz. Mas se eu morri com Cristo, irmãos, assim já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, irmãos, essa palavra aqui, ela vai dizer que na arquitetura da época, a pedra angular era a principal pedra da construção, irmãos. Aquela que sustentava toda a estrutura. Sem ela, amados, a construção ficaria comprometida. Da mesma forma, a nossa vida cristã precisa estar firmada em Cristo. Cristo mesmo disse que Ele era a pedra que foi rejeitada, amados, pelos construtores. Este prédio aqui, ele tem algumas pedras de esquina, pedra de esquina, é nos cantos dos prédios, tem ali colunas, sapatas, que sustentam toda essa construção em cima delas. Se Cristo é a pedra de esquina, irmãos, a pedra angular, e nós precisamos construir a nossa vida sobre Ele, Ele é a rocha. Construir, irmãos, a nossa casa bem alicerçada sobre a rocha. Aquela casa ela não vai cair por nada. Aquela casa ela não vai sucumbir por nada. Irmãos, nós precisamos ter Cristo como fundamento da nossa fé e do nosso estilo de vida. Eu não posso colocar outro fundamento. Se você tentar colocar outra coisa no lugar de Cristo, a tua casa vai cair e o estrago vai ser grande. Sem essa pedra, irmão, a construção ela fica comprometida. Da mesma forma, a nossa vida cristã, irmãos, ela precisa estar firmada em Cristo Jesus. Não pode estar firmada em outra coisa. É Cristo que nos mantém de pé. É Cristo que nos dá vida. É Cristo que nos dá saúde. É Cristo que nos dá força. Porque Jesus, ele disse para os discípulos, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, se já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu abrir mão da vida passada, e Cristo venceu as aflições deste mundo, irmão, significa que eu também já venci em nome do Senhor Jesus. Você tem uma escolha a partir de hoje, escolher ser feliz ou escolher viver na prova, continuar vivendo triste e cabisbaixo aí pelos cantos da igreja. Porque é uma decisão. Nós precisamos, irmãos, decidir em viver essa vida que Cristo tem para nós. Edificar-se sobre Cristo não é um evento único, irmãos, mas um processo contínuo, que envolve, irmãos, a leitura da palavra, que envolve, irmãos, comunhão, que envolve meditação, que envolve tantas outras coisas. Mas vocês veem, foi falado de desânimo aqui, né? Será que o povo que está ali do outro lado da avenida está desanimado? Será que está faltando alegria para eles ali? Será que o sanfoneiro que está ali tocando forró, ele vai falar para as pessoas que estão ali, que nem a Fábia disse? Será que ele vai falar, olha, tem pessoas no nosso forró aqui desanimado?
Tudo bem que vai acabar o forró e eles vão voltar para a realidade, mas nós não somos como eles. Nós temos um Cristo vivo que vive entre nós. Nós temos um Cristo vivo que derrama do seu trono, amados, vinho sobre a igreja. Ele derrama alegria sobre a igreja. Oh, irmão, não tem como estar na presença do Senhor e não ser tomado por uma alegria. Não tem como estar na presença do Senhor, amados, e não ser tomado pelas bênçãos do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, o corpo está abençoado. Antigamente nós precisávamos desses passatempos. E que Deus tenha misericórdia de todos eles, e eles possam um dia ter um encontro com Deus, mas quando eles tiverem um encontro com Deus, que eles carreguem essa alegria que eles julgam ter. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque o apóstolo Paulo fala que a murmuração, ela é uma bandeja de alimentos para demônios. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, é que nossas lutas passam a ser lutas de Deus. Diga assim: as minhas lutas passam a ser lutas de Deus. É Deus que luta por nós, irmãos, é Deus que peleja por nós. Quer ver um texto bem conhecido, irmãos, na palavra? Põe para mim aí, por favor, Efésios 6:11. O apóstolo Paulo, ele lembra, irmãos, da nossa luta, que ela é espiritual, nossa luta não é carnal. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus. Você sabe quais são as armaduras de Deus? Quais são os itens da armadura de Deus, igreja? Capacete da salvação, que mais? Couraça da justiça, que mais? Cinturão da verdade, que mais? Escudo da fé, que mais? A espada do Espírito, que mais? As botas da preparação do Evangelho. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, quando eu saio para andar de moto, eu ponho a minha bota de motociclista. Eu ponho a minha calça de motociclista. Eu ponho a minha jaqueta de motociclista. Eu ponho minhas luvas de motociclista. Eu ponho o capacete de motociclista. Para que, se porventura eu cair da moto, eu sofra o menor dano possível. Por quê? Porque a bota, ela vai proteger o meu calcanhar, o meu tornozelo. A luva, se eu deslizar no chão, ela vai proteger de eu não ralar as mãos. A jaqueta para proteger os ombros, os cotovelos, as costas. Então tudo, irmãos, tem uma serventia, tem um significado. Então, se eu quero vencer o diabo, eu preciso colocar a roupa de guerra. Então, o que eu faço? Eu vou pegar ali, irmãos, as minhas botas da preparação do Evangelho e vou me calçar com as botas.
Eu vou pegar a couraça da justiça, a couraça, tipo um colete. Eu vou colocar ela sobre o meu corpo. Só que ela vai ficar mole, porque ela tem muito espaço. Então o que eu faço? Eu coloco o cinturão por cima dela, para ela ficar justa. Aí eu vou e pego o capacete da salvação e ponho o capacete. Se o inimigo der um tiro na minha cabeça, com uma flecha espiritual, eu estou protegido por causa do capacete. Em uma das mãos eu vou pegar a espada do Espírito e vou guerrear. Na outra mão vou tomar o escudo da fé. Irmãos, não tem capeta que fica na frente de um crente que está revestido com a armadura de Deus. Sabe, irmãos, por que nós ficamos desanimados? Sabe por que nós queremos muitas vezes parar? Porque nós não sabemos experimentar o gosto das vitórias. Se você começar a fazer uma coisa e essa coisa não der fruto, você desanima e você para. E nós somos assim muitas vezes. Nós começamos uma coisa e porque não vemos resultados, paramos. Irmãos, quando eu comecei o trabalho com essa igreja, há 23 anos atrás, vocês acham que ela sempre foi assim bonita? Vocês não têm ideia o que foi há 25 anos atrás. Há 20 anos atrás, você sabe o que é o pastor chegar na igreja para pregar e só ter uma pessoa na igreja para assistir o culto? Já pregou com uma pessoa só aqui, Gleick? Não? Já pregou, pastor Fábio, com uma pessoa só aqui? Não? Mas eu já preguei para uma pessoa. Na verdade, ela pregou para mim, porque eu sentava no púlpito e chorava tanto. E ela falava, não, pastor, fica tranquilo. Deus vai dar vitória, as coisas vão mudar. Nesse dia o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim, igreja, que Jesus, sendo o maior pregador da história, ele numa madrugada, numa calada da noite, ele pregou somente para um homem chamado Nicodemos, e aquela pregação que ele fez somente para aquele um homem, sem testemunha nenhuma, é a maior pregação que está registrada na Bíblia, que é sobre o novo nascimento. Amados, naquele dia, naquela noite, eu aprendi que se o meu mestre pôde pregar para uma só pessoa, e pregou o melhor culto dele, então o meu culto não pode depender de quantidade de pessoas. Irmãos, eu tenho que pregar com a mesma autoridade, com a mesma ousadia, com o mesmo espírito de intrepidez, irmãos, para uma pessoa ou para 100 pessoas, porque, irmãos, Deus tem algo a fazer na vida daquela pessoa. Deus tem algo para a sua vida aqui nessa noite. Tome posse em nome de Jesus. Pastor, mas as coisas nunca foram tão difíceis como é hoje. Vão piorar mais ainda. Porque na medida que o mundo se atola, irmãos, na perdição, mais a igreja é cobrada e perseguida. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para o dia mau, amada igreja. Nós temos que estar preparados para os levantes. O que será que vai acontecer no dia 1º de agosto? Com essas taxas do governo americano sobre nós. Nosso problema talvez ainda está para começar, irmãos. O que vai acontecer com o nosso país tirar o GPS? Amados, a navegação marítima depende de GPS. A navegação aérea depende de GPS.
Então, irmãos, a guerra está aí diante dos nossos olhos. Não pense que a guerra vai ser com metralhadora, vai ser com canhão, vai ser com tanque. Irmãos, esse tipo de guerra não vai mais acontecer. A guerra ela vai vir silenciosa, escravizando toda a humanidade. Aquilo que Israel e a Síria estão fazendo, aquilo é brincadeira de criança. Eu ataco bombinha no seu quintal, quando ela estourar no seu quintal, você joga uma bombinha no meu quintal. Não precisa mais de armas. É só bloquear alguns sistemas, irmãos, nós estamos todos escravizados. Então nossas lutas passam a ser lutas de Deus, irmãos. E essa é a nossa confiança, porque o negócio vai estreitar daqui para frente. Mas Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo lá na cruz do madeiro. Então, irmãos, Deus não vai abrir mão daquilo que é seu. Deus não vai deixar o inimigo levar aquilo que é seu, porque está escrito na palavra de Deus que Deus jamais perdeu uma guerra. Antigamente se cantava muito, general de guerra. O nosso Deus é estrategista em guerra, irmãos. Só siga as ordens dele. Só siga as direções dele, e você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Então, irmãos, nós enfrentamos um mundo que nos bombardeia com falsas ideologias, amados, tentações e ataques contra a nossa fé. E Paulo, irmãos, ele descreve a armadura espiritual que Deus nos oferece: cinturão da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração constante. Vestir a armadura de Deus não é um evento único, irmãos, mas um ato contínuo de fortalecimento espiritual. Irmãos, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para nós vencermos todas essas batalhas que nós estamos vivendo. Diga assim: o diabo não tem poder sobre a minha vida. Mas eu faço uma pergunta para você nessa noite: quais são as batalhas espirituais que você está enfrentando? Porque todos nós temos batalhas espirituais. Como você pode aplicar essa palavra dessa noite na sua vida? Eu quero concluir, irmãos, o sermão dessa noite, dizendo, irmãos, que nós somos confrontados com uma verdade poderosa. Em Cristo, nós somos transformados, fortalecidos e vitoriosos. Repita isso, igreja, diga assim: com Cristo, somos transformados, fortalecidos e vitoriosos, em nome de Jesus. Só os que crêem, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, todos nós queremos ter uma nova vida, sim ou não? Você quer viver algo novo a partir de agora, daqui para frente, sim ou não? Então entenda que uma nova vida vai trazer também novas lutas. Agora olha só, irmãos, a diferença. Viver a velha vida, velhas lutas de sempre. Eu quero viver uma nova vida. Eu vou enfrentar novas lutas.
Só que eu vou ter novas experiências. Vou ver coisas novas, eu vou presenciar coisas novas. Então, irmãos, nova vida, novas lutas. Mas se, pastor, para mim ter uma nova vida em Cristo, eu vou ter novas lutas, sim, vai ter, sabe para quê? Para você ter novas vitórias. Todos nós, irmãos, precisamos experimentar o gostinho da vitória nos nossos lábios. Então eu quero profetizar nessa noite, que há luta sim, mas também há vitórias. Há vitórias grandes, há vitórias pequenas, há vitórias de todo quanto é jeito. Porque, irmãos, quando essas novas lutas se levantarem contra eu e você, lembre-se que você tem um Deus que peleja as suas guerras. Você tem um Deus que peleja a favor da sua vida. Deus não vai deixar você prostrado no chão. Deus vai te colocar de pé. Deus vai te colocar, irmãos, de pé diante da sua guerra. E Ele vai dizer: somente contemple com os teus olhos a derrota do teu inimigo. Ei, meu irmão, minha irmã, as lutas só vêm para nós experimentarmos o gosto da vitória. Sem lutas não há vitória, irmãos. Sem lutas não há vitória. Então, irmãos, nós vamos viver em nome de Jesus essas vitórias. Nós vamos viver essas experiências em nome de Jesus. A jornada da nova vida, irmãos, com suas lutas e desafios, é também uma jornada de esperança e triunfo, pois não caminhamos sozinhos. Que a mensagem de Deus seja o nosso guia, seja a nossa luz, irmãos, seja a nossa lâmpada que vem iluminar o nosso caminho. Irmãos, eu creio que Deus tem algo grande e vocês vão viver isso nesta semana em nome do Senhor Jesus. Essa semana que passou, pode parecer que nós não vivemos grandes coisas, mas nós vivemos. Nós vivemos. Já viu alguém cair de moto, não sofreu um arranhão? Oh, Jesus amado. Isso é o quê? É vitória de Deus. Cada um de vocês viveu vitórias essa semana que passou. Mas tem novas vitórias vindo aí em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você toma posse dela em nome de Jesus? Então eu quero chamar aqui a nossa equipe de louvor, para nós juntos louvarmos ao Senhor. Eu tenho uma nova vida em Cristo, eu vou ter novas lutas, mas eu também vou ter novas vitórias para a honra e a glória do nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja. Eu quero orar por você. Eu quero levantar um clamor aqui pela igreja. Coloque a tua mão assim no teu coração. Senhor amado Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa, Senhor, que está com a sua mão sobre o seu peito. Esta pessoa, Pai, que veio aqui receber a tua palavra como alimento, Senhor, e está saciando a sua fome e a sua sede. Pai, eu quero profetizar aqui que a semana desta pessoa, deste meu irmão, desta minha irmã, vai ser uma semana de triunfo para a honra e a glória do teu santo nome. Que todo levante do inimigo caia por terra, que toda seta, todo dardo inflamado do maligno caia por terra. A tua igreja é mais do que abençoada em Cristo Jesus. Nós somos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Pai, por maior que seja a nossa luta, por maior que sejam as nossas provações, por maior que seja o nosso deserto, Senhor, nós nos alegraremos em Ti, porque o Senhor estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Senhor, nós vamos Te louvar como um ato de agradecimento. Pai, que o Senhor receba este nosso louvor e adoração. Senhor Jesus, que caia por terra os Teus inimigos,
porque, Senhor, não é contra nós que se levantou o inimigo, não é contra nós que se levantou a sua voz altiva, mas é contra o Senhor. Pai, por isso manifesta a tua glória, precisamos ver os teus milagres, precisamos viver os teus sinais, precisamos, Senhor, para ter a nossa fé edificada. Faz maravilhas em nosso meio, Jesus, para a glória do teu santo nome. Senhor, assim eu oro e intercedo pela vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus.